Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, gente. Bem resumidamente para vocês como que a Cida chegou até aqui. É uma história muito longa, então eu vou tentar contar os fatos mais significantes da minha vida. Na intenção, gente, de motivar as pessoas a não desistir, a persistir, a continuar sonhando, a entender que nada nessa vida é para sempre. Se você está sofrendo hoje, passando por uma dificuldade hoje, saiba que isso não é para sempre. Um dia tudo isso vai passar. Eu tenho certeza. E tenha essa certeza. Então fica comigo até o fim. Se você gostou desse tema, dê lá seu joinha, se inscreva no canal, comenta, compartilha, diga o que você está achando. Vocês estão no Jardim das Suculentas com a Cida do Vale. Bora pro vídeo? Bom, então vamos lá, gente. Contar para vocês um pouco da minha vida. Bom, eu sou uma filha de uma família de 8 irmãos. Eu sou uma filha temporã. Quando eu nasci, a minha mãe tinha em torno de 42 anos, o meu pai 51. Então eu fiquei muito pouco tempo com meus pais. Eu sinto uma falta danada deles, gente. Então, resumindo, a minha infância foi marcada por muita fome. O que eu me lembro da minha infância é de sentir muita fome, muita fome. E a fome dói, tá, gente? Você nunca sentiu fome, assim, de não ter o que comer? A fome dói. E eu, como criança, isso ficou marcado na minha cabeça. E eu vou contar só um episódio para vocês, que foi numa época em que meus irmãos, ninguém conseguia trabalho, só meu pai trabalhava, e eu estava voltando para casa nesse dia que a minha mãe tinha levado minhas irmãs para procurar trabalho. E passando na frente de uma frutaria, eu vi uma mexerica poncã muito bonita e eu tava com muita fome, gente. E eu peguei essa mexerica e levei. Quando chegou na porta de casa, eu olhei para minha mãe e falei: mãe, olha o que eu achei. E a minha mãe sabia que eu não tinha achado, né? Então falou para mim: você vai devolver. Nossa, eu fiquei com muita vergonha, mas fui. Chegando lá, eu entreguei essa fruta para esse senhor. E ele viu que eu estava com fome e ele falou: não, dona, eu vou dar para ela. E aí a minha mãe falou: não, ela não vai. Muito obrigado, mas eu não quero. Senão ela vai roubar para poder ter as coisas. E não é isso que eu quero para ela. Isso ficou muito gravado, mas não como um trauma, e sim como uma lição perfeita, sabe? Que eu levei para a vida, que eu contei para os meus filhos e eu conto para as pessoas, porque foi muito importante. Eu acho que uma mãe agir dessa forma com o filho, não foi traumatizante, muito pelo contrário. Eu entendi que a gente nunca pode se apossar de nada que não é nosso de fato. Foi essa a mensagem que ela deixou para mim. Logo depois disso eu cresci, a gente saiu daquela região, veio morar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde eu moro hoje. E meus irmãos, estava todo mundo trabalhando, eu ainda era uma criança. Logo eu conheci o voleibol, a nossa vida mudou. Eu comecei a jogar com 12 anos. Fui crescendo, foi ficando muito bonita. Aos 15 anos eu conheci o meu primeiro marido. Aos 18 eu fui chamada para ser Miss Café aqui na minha cidade. Então eu era muito bonita, eu desfilava, eu ia para vários lugares desfilando. E eu era muito bonita nesse, gente. E nesse período eu namorava com meu primeiro marido, já era um namoro muito difícil. Ele era 19 anos mais velho que eu. Eu já sabia que estava tudo errado, mas eu mesmo insistia, porque, poxa, ele era o único que me fazia, que não estava nem aí para mim, olha que absurdo. E eu insistia em querer ficar com ele.
E aos 18 anos eu fiquei grávida do meu primeiro filho. E para minha surpresa, ele não quis, ele não queria, falou para mim: eu não quero esse filho, porque eu não quero casar com você. Mas eu insisti tanto, porque no fundo do meu coração, gente, eu não queria fazer esse aborto. Eu tinha 18 anos, eu estava sozinha, eu não podia falar com ninguém, eu não tinha ninguém para me aconselhar. Só Deus que me aconselhou nesse momento. E foi o melhor conselho que eu tive. Eu resolvi ter meu filho. E ele falou: não, então tudo bem, já que você quer ter esse filho, você vai viver comigo. Mas você vai sofrer na minha mão. Eu tenho 5 defeitos. Eu não vou enumerar eles agora. E você vai sofrer. Aí eu falei: olha, eu sozinha tá difícil para mim, então eu vou arriscar. E foi assim que aconteceu. Eu fui viver com ele. Sofri muito, gente. Muito. A minha gravidez foi Deus que ajudou. Deus mesmo. Deus estava sempre comigo. Eu sofri muito. Aí meu filho nasceu, fiquei muito feliz com aquele nascimento. Logo a gente teve que mudar, foi para Vitória, no Espírito Santo. Foi aí que eu conheci o outro lado do meu ex-marido. Ele era agressivo também, além das agressões físicas, emocionais, né? Aí passou a ser agressão física. E foi um período muito difícil para mim, porque eu passava necessidade e ainda sofria agressão física. Eu não desejo para ninguém que eu passei nesse relacionamento, gente. Foi muito difícil, foi Deus mesmo que estava comigo. Mas a gente, naquela época, a gente não entendia que a gente conseguia sobreviver sozinha. Tanto que eu comecei a trabalhar, sabe? Voltei de Vitória, fui morar em Limeira. Em Limeira eu comecei a estudar e comecei a trabalhar. Eu comecei a dar aula de ginástica. Logo em seguida, sem me proteger, eu fiquei grávida de novo. Mas aí era eu que trabalhava, era eu que cuidava da casa, que pagava as contas, pagava empregada. Ele aparecia de vez em quando, assim. Ela parecia, que eu quero dizer assim, comparecia financeiramente às vezes, mas era eu que fazia tudo. Mesmo assim, eu não saía desse relacionamento, porque naquela época, gente, o casamento era uma coisa muito importante. A mulher tinha que manter o casamento acima de qualquer coisa. E era isso que eu fazia. Fui trabalhar muitas vezes machucada, com cicatriz. Mas eu fui sobrevivendo. Depois eu tive a minha terceira filha, num período muito difícil, quando ele tinha nos levado para São Paulo. Então foi muito difícil. E logo a gente voltou, a minha filha nasceu. E chegou um dia que eu cheguei em casa e eu estava 40 minutos atrasada. Nesse período eu já tinha meus 3 filhos. A Priscila era um bebê. E eu me lembro quando eu abri o portão da minha casa, eu tinha 2 cachorros. Era um poodle, daqueles grandes, e 2 pastor alemão. E assim que eu abri o portão, ele veio para me agredir, né? Para me enforcar, e aí foram os meus cachorros que me salvaram. E assim que eu me levantei, eu olhei para a janela e vi os meus filhos olhando da janela. O Júnior mais velho com a Priscila no colo e a Camila com os olhão esbugalhados olhando aquela cena horrível. E aí foi que a minha ficha caiu, que eu falei: se eu não tomar uma atitude, eu vou morrer e não vai ter ninguém para cuidar dos meus filhos. Então eu tenho que ser corajosa, eu tenho que me arriscar. Se até agora eu pago tudo, por que eu tinha medo, né, gente? Hoje eu vejo dessa forma, mas antes eu achava que não, eu não enxergava assim. Mas o medo da morte fez eu reagir. E eu saí
com a roupa do corpo. Fui trabalhar num restaurante com as minhas irmãs durante o dia. Minhas irmãs estenderam a mão para mim, assim, e me deram a oportunidade de trabalhar com elas. E eu dava aula de manhã e à tarde e trabalhava com elas durante o dia. E fui morar numa casinha com 3 cômodos, com aquelas telhas de eternite. Mas foi muito bom, gente, porque eu tinha paz. Era tudo que eu precisava naquela época, era isso, era paz. E trabalhava muito, muito mesmo, mas estava feliz, sabe? Tive que recorrer à delegacia das mulheres para ter segurança. Muitas vezes fui ignorada, né? Porque a maioria das mulheres naquela época chegavam na delegacia, elas eram extremamente questionadas e hoje, assim, era difícil, só isso que eu tenho a dizer. E graças a Deus que hoje mudou, né? Hoje eles estão acreditando mais nas mulheres. E aí, um ano depois, eu comecei a sonhar, porque até então eu nunca namorei com meu primeiro marido. Não era um namoro. Era uma coisa muito estranha, mas não tinha namoro, não tinha... E eu sonhava, sabe? Eu via os casais namorando na rua e eu pensava, nossa, eu quero isso para mim. Então eu idealizava uma pessoa. E foi aí que eu conheci meu marido. Ele ia almoçar no restaurante lá, da casa lá onde as minhas irmãs tinham o restaurante. E eu fiquei conhecendo ele. Eu achava ele intrigante. Ele me convidou para sair, eu achava aquele estranho, porque ele abriu a porta do carro para mim, gente. Pegou na minha mão quando a gente chegou no shopping. E a gente começou a namorar. Ficamos namorando durante 1 ano. E esse 1 ano foi muito feliz. Eu tinha conhecido até então uma felicidade que eu não conhecia. De me relacionar com outro ser humano sem agressão, assim, feliz. E logo depois de 1 ano, a gente passou por um outro período, onde ele chegou para mim e falou, não, vamos deixar isso mais oficial, né? E me levou para conhecer a família. Olha que homem corajoso. Uma mulher com 3 filhos, apresentar para a mãe um filho que nunca tinha levado uma namorada em casa, de repente leva uma mulher com 3 filhos. Ele fez isso. Esse homem é maravilhoso. Ele fez isso, me apresentou para os pais, para os tios, para os irmãos, para os padrinhos. Eu conheci toda a família dele. Logo em seguida, ele comprou uma casa e me levou para aquela casa com os meus 3 filhos. Eu fiquei grávida, nasceu meu primeiro filho com ele, o Pedro. E uma coisa que eu queria deixar registrada aqui para vocês, gente, é que quando eu comecei esse relacionamento, eu estabeleci um respeito dele com os meus filhos e dos meus filhos para ele. Eu nunca aceitei, né, que ele agredisse meus filhos, e tanto que nunca aconteceu isso, muito pelo contrário. Eu falo que ele gosta mais dos meus filhos do que dos filhos dele mesmo, que ele ama meus filhos. E dos meus filhos para ele. Então, nunca teve uma briga na minha casa, gente. Agora, né? No meu segundo casamento. Nunca houve uma briga, uma discussão. Sempre teve muito respeito. Os meus filhos amam meu marido de uma forma fantástica. É uma família que só quem convive com a gente é que sabe como que é o nosso relacionamento aqui. É pautado com muito, muito respeito. Então, foi por isso que eu acho que deu certo, sabe? E voltando lá, eu tive o Pedro, a gente vivia com muito pouco, sabe, gente? Mas era tudo muito regradinho. Meu marido é uma pessoa muito honesta. Eu amamentando o Pedro, descobri que estava grávida de novo, do meu caçula, do meu Vinícius, uma coisa linda. Foi uma gravidez muito difícil, porque o meu útero nem tinha descansado e eu fiquei grávida de novo. E
no final da gravidez, eu tive que ser internada para manter a gravidez. E foi muito difícil, viu, gente? Porque eu deixar meus filhos em casa, todos pequenos. Ai, meu Deus. Nossa, foi muito difícil. A Priscila já estava com 5 anos. O Pedro tinha, acho que não tinha nem 1 ano, não sei. E aí eu tive uma parada cardíaca no hospital. Foi Deus que me trouxe de volta. Ele me trouxe de volta. Porque ele queria que eu vivesse. E graças a ele eu tô aqui contando essa história para vocês. Meu filho nasceu com muita saúde. Logo a gente teve períodos assim de ir para São Paulo, voltar para São Paulo, ir para São Paulo, voltar para São Paulo. Eu já morei em São Paulo 3 vezes. E eu fiquei muito feliz assim nesse período, mesmo indo e voltando, tudo mais. Foi um período muito feliz para mim. Bom, resumindo o resumido. Então eu fui várias vezes, voltei. E aí fui criando os filhos foram crescendo, foram cuidando da vida deles. Isso foi deixando um vazio imenso na minha vida. Eu sempre gostei de plantas, gente. Sempre adorei cuidar de plantas. Desde criança. Eles falam que cuidar de planta é coisa de gente mais velha, mas não é não. Eu sempre gostei. Eu me lembro criança, eu plantando roseira. Então, eu sempre gostei de planta. E aí, quando os meus filhos estavam, cada um cuidando da vida, eu comecei a dar mais atenção para as minhas plantas e as suculentas foram as plantas que mais me chamaram a atenção, porque pela resistência delas. E como eu já falei, eu não tenho dedo verde, elas resistiram na minha mão, isso me deixou muito apaixonada. As suculentas, gente, elas são como um bebê para mim, assim, às vezes, sabe? Porque eu cuidava dos meus filhos e eles foram embora e eu precisei transferir esse cuidado para alguma coisa. Eu fiz terapia durante 1 ano, até porque eu precisava mesmo. E a terapeuta sempre falava para mim, procura uma coisa que você gosta. Mas ela não fazia enfaticamente, ela falava isso, hoje eu lembro. E aí, aos poucos, eu fui descobrindo o prazer que eu tinha de cuidar dessa planta. O prazer que ela me trazia. E foi onde eu transformei a minha vida. Foi onde eu caí aqui nesse lugar. Foi difícil, viu, gente? Foi fácil, não. Não foi nada fácil encontrar esse lugar. Tá aqui nesse meu paraíso. Porque eu tinha até que mudar o nome do meu canal. Chamado Paraíso da Cida do Vale. Porque para mim isso aqui é um paraíso. Meio cheio de bicho. Eu tenho que respeitar os bichos. As cobras, a jaguatirica. Eu tenho que conviver com elas, porque eu estou invadindo o espaço delas, né? Para mim aqui é o paraíso. É o paraíso. Eu acordo todos os dias de manhã agradecendo muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu de viver no lugar deste. Se Ele acha que eu sou merecedora disso, eu agradeço mesmo. Então, o que eu queria deixar para vocês é que a gente passa por muitas batalhas. A vida é feita de batalhas. Eu estou batalhando agora. Porque, como vocês sabem, eu tenho um problema sério de coluna que o médico já me falou que eu vou para a cadeira de roda. Mas, por enquanto eu não for, eu vou trabalhar, gente. Eu vou produzir, eu vou deixar a minha marca marcada nesse mundo. Nem que seja com as minhas plantas. E com muita alegria. Tá? Porque Deus me deu uma família maravilhosa, uns filhos maravilhosos, um marido, um companheiro maravilhoso que Deus mandou para mim. Uma pessoa que me ajudou a criar meus filhos, que me ajudou a dar educação,
me ajudou em tudo. Então eu tenho muito a agradecer. Então eu queria dizer justamente isso. Nada na vida é para sempre. Tudo que é ruim passa. E tudo que é bom passa também. E você tem que ter maturidade de entender e ver a felicidade nas coisas mais simples. Porque eu acho que aí você vai ser feliz para sempre. Eu queria agradecer quem for comigo aqui até o final. Dizer o meu muito obrigada. Dizer que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.